Olá, pessoal. Bem-vindos a mais um programa aqui do podcast Café e Saúde. Antes de mais nada, curtam esse vídeo, se inscrevam no canal, compartilhem com seus amigos para a gente poder fazer um conteúdo bacana para vocês. Hoje a gente tem a parceria da Enex, cursos e treinamentos, e a parceria da Farmavida Popular, que tem medicamentos de uso contínuo, genéricos, com bastante descontos. Também aceita a farmácia popular e alguns convênios aqui na cidade de Ibiúna. Hoje eu estou com uma convidada muito especial. Ela é minha amiga pessoal, minha colega de trabalho, demos aula juntos, estudamos na mesma instituição, que é a Fernanda. A Fernanda, ela trabalha com vigilância em saúde, né, que engloba muita coisa. Então, queria agradecer a presença, se apresente, né, para as pessoas que não te conhecem, e fale um pouquinho do seu trabalho, da sua formação, essas coisas. Boa noite, Edu. Primeiro, eu queria agradecer você, né, pelo convite. Me senti muito lisonjeada e, como você falou, a gente já estudou junto na mesma instituição, trabalhamos juntos, né? Então, a gente já se conhece bastante. Vou falar um pouquinho da Fernanda. A Fernanda tem a primeira formação como direito, eu sou bacharel em direito, me formei em 2000, mas não fiquei feliz, não me senti à vontade e não sabia o que queria. Não sabia o que queria ainda. E foi quando minha mãe adoeceu, que eu cuidei dela, que eu descobri a enfermagem. Então, primeiro eu fiz auxiliar de enfermagem, depois eu fiz técnico de enfermagem, fui daí para a faculdade, quando a gente, né, teve maior contato, e tô há 17 anos, quase indo para 18, na Prefeitura de Piedade. Comecei como auxiliar, técnica, coordenadora de vigilância epidemiológica, e hoje eu sou diretora de vigilância em saúde. E tô há 17 anos na Prefeitura. 17 anos parece que foi ontem, né? A gente estava saindo da faculdade. A gente não era da mesma sala, porque você estava um ano na minha frente, né? Sim. Mas lá na Anhanguera, onde a gente estudou, é tudo muito ativo, né? A gente fazia um monte de coisa ao mesmo tempo. Sim. Eu acho que, assim, eu tenho bastante dúvida, porque eu nunca fui para essa área, e as pessoas também. O que é vigilância em saúde, no modo geral? Que a vigilância em saúde, ela engloba alguns núcleos, né, dentro disso. E você já passou por todos eles, acho que praticamente. Explique pra gente o que é a vigilância em saúde, como que funciona, que eu acho que é muito bacana, principalmente nesse momento que a gente tá do mundo, né? Sim. A vigilância em saúde, ela tem várias divisões, né? Ela é a vigilância em saúde, mas ela tem vários núcleos, que é a vigilância epidemiológica, a vigilância sanitária, o centro de zoonoses, para quem tem o centro de zoonoses formado, e também trabalha com a saúde ambiental e de saúde do trabalhador. Na minha cidade, o que eu trabalho, a gente desenvolve lá? A vigilância epidemiológica, a vigilância sanitária, as salas de vacina, que estão inseridas junto com a vigilância epidemiológica, e o canil municipal, né, que nós vamos lutar para virar um centro de zoonoses. Por quê? Porque a gente tem lá o canil, onde a gente faz as castrações, cuida dos cães e dos gatos, mas a gente tem muito resgate de animais silvestres, muito problema com animais de grande porte. Então, o município precisa ter um CCZ, né, que é o Centro de Zoonoses. E também nesse Centro de Zoonoses, tem os agentes de combate a endemias, que a gente já tem no nosso grupo, os agentes de combate a endemias, que trabalham em cima da dengue, zika, chikungunya, né, faz a parte de vetores. E é assim, é um leque. Mas Piedade, a estrutura é essa. Por enquanto. Tá, eu achei que tinha zoonoses lá, mas enfim, para focar mais na parte de saúde, a diferença, explique pra gente a diferença da vigilância sanitária e da vigilância epidemiológica. A epidemiológica, você vai cuidar das doenças propriamente dita, que existe uma lista de notificação compulsória, né, que trata dessas doenças. Então, você vai tratar HIV, sífilis, as hepatites, dengue, zika, chikungunya, tuberculose, e tem tantas outras que, nossa, para eu elencar aqui, são inúmeras. Mas as principais que a gente mexe são essas. Lógico que existe, no dia a dia aparecem coisas inusitadas, ou coisas que fica anos sem aparecer e de repente aparece. No caso, às vezes, uma meningite aparece 1 ou 2 vezes por ano. Né? Aparece, às vezes, suspeita de febre maculosa. Então, assim, você sempre trabalha na suspeita, né? Faz os exames,
trabalha sempre na suspeita. A vigilância epidemiológica, o que você vai fazer? Você vai trabalhar sempre na suspeita, como se fosse, para depois descartar. Né? Porque dependendo da doença, se você não trabalhar como se fosse, mesmo na suspeita, você dissemina a doença. Sim. Né? Então, a vigilância epidemiológica trabalha isso, as doenças de notificação compulsória. E dentre elas, né, tem doenças exantemáticas, que é sarampo, coqueluche, rubéola. Coqueluche não é... Falei besteira. Coqueluche não é exantemática. Então, sarampo... Rubéola, obrigado. Roséola. Então, tem várias doenças. HIV, sífilis, hepatites, dengue, zika, chikungunya, febre amarela, que mais? Covid, agora. Covid, né? Influenza. Nossa, como eu podia esquecer da influenza. Então, é isso. Agora, a vigilância sanitária. Ela vai cuidar de uma outra área da saúde. Então, ela vai fiscalizar. Ela vai fiscalizar a farmácia, para ver se a farmácia ela está trabalhando de forma correta, dentro do conselho dela, dentro do que uma precisa, do que a estrutura precisa, da forma com que estão os medicamentos, da forma com que eles registram esses medicamentos, se tem pessoas técnicas trabalhando naquele lugar. A gente vai fiscalizar clínicas, comunidades terapêuticas, né? Fechar clínicas clandestinas, que existe bastante, principalmente na nossa cidade, porque é uma zona rural muito extensa. Então, às vezes, eles se alojam lá, você nem sabe que tem. De repente, numa campanha de vacina, você descobre que tem uma comunidade que você nunca ouviu falar, que não tem nenhum registro, não tem nenhuma licença sanitária, não tem nada dentro do município. Entendeu? E você vai cuidar da parte alimentar, você vai fiscalizar bar, você vai fiscalizar supermercados, restaurantes. Então, é um outro tipo de trabalho que você exerce, né? Porém, os dois estão vinculados. Porque se você tem um estabelecimento comercial que ele te vende uma comida estragada, você vai ter o quê? Diarreia. Que também é uma doença de notificação compulsória. Que e também as pessoas faz nem parte, sabem disso, né? Exatamente, que também faz parte da vigilância epidemiológica. A conjuntivite também faz parte da vigilância epidemiológica. A paralisia flácida. Né? Então, assim, é muito amplo. E um é ligado com o outro. E daí, automaticamente, as salas de vacina. Porque se você não imuniza, você vai o quê? Ter a doença. Elas vão se reemergir, né? Exatamente. Então, é um elo, são pastas separadas, mas por isso que chama vigilância em saúde. Porque uma coisa você tem que estar vigilante e junto é mesmo elo com a outra, porque se você não trabalha aqui, você vai acabar surtindo um efeito lá na frente. É bem interessante. Eu acho que nunca antes, assim, nesse século agora, as pessoas foram procurar tanto o que significava as vigilâncias, né? Porque exatamente. A gente teve algumas, quando a gente estava conversando antes de entrar no ar, algumas epidemias, né? A gente teve a dengue, sim, teve problema com a febre amarela, que todo mundo lembra, mas nada a nível global tão pesado quanto a Covid foi. Até a influenza, sim. A influenza foi a nível global, só que foi lá faz tempo, né? Já quantos anos já não existe, já até a vacina da influenza. Só que agora, atualmente, nos últimos 3, 4 anos, é direto. E a procura realmente aumentou. Né, das pessoas em querer saber, em querer questionar, principalmente pós-Covid. Aliás, principalmente no Covid. Quando surgiu os primeiros indícios, quando surgiram as primeiras conversas até na televisão, que a gente achava que não ia chegar, né? Em novembro para dezembro, não vai chegar. Não vai chegar. É a epidemiologia. Ela é assim, a epidemiologia, ó. Aquilo que a gente estava conversando. O que você fala de manhã, no meio da tarde, no horário do almoço, muda, no final da tarde já mudou de novo. É muito rápido. E você não tem como parar. Você não tem como parar um vírus de uma hora para outra. Porque as pessoas têm a liberdade, elas vão e vêm, é o direito de ir e vir. Como que você vai falar, não, fique? Que daí foi o que aconteceu com o Covid. Lockdown, para todo mundo. Mas sempre tem aqueles que são, não paro, que não gostam de vacina, que são contrários à vacina. Ah, não acredito na vacina. Pô, tá mais do que provado. Você não acredita na vacina ainda?
Quantas milhares de pessoas morreram, veio a vacina e isso parou. Eu vejo pelo meu município. Quando a gente conseguiu vacinar, imunizar do Covid, 30% da nossa população, foi assim, decrescente a quantidade de positivos, a quantidade de hospitalizados e de óbito. Entendeu? E será que a vacina, ainda tem pessoa que fala assim, negacionista, a vacina não adianta? Meu, pelo amor de Deus, é óbvio que adianta. São inúmeras doenças que a gente não tem hoje por conta da vacina, né? Sim. Tem a polio, o sarampo, Sim. né? Mesmo uma simples catapora que a pessoa pega e tá bem dali 15 dias, ela era muito mais agressiva antes da vacina, né? Sim. E as pessoas não entendem a importância. Eu acho bacana a gente conversar sobre isso, até porque quando eu fiz a lista eu lembrei muito de você, porque é uma coisa que está em alta, só que não deveria ter um período para estar em alta, né? Vigilância em saúde, saúde coletiva, saúde pública, é uma coisa que deveria ser sempre discutida, Sim. né? Porque as pessoas não entendem, e depois eu vou pedir para você me explicar, o porquê de tudo isso, desse núcleo de tudo, né? Tem um porquê da saúde coletiva que a gente fala, né? Para que coisas como essa que aconteceram com a Covid não aconteçam com frequência, e se acontecerem, a gente esteja preparada. Eu vi um documentário na Discovery, não lembro se é isso, de 2016, que eles falam sobre o SARS, a MERS, aquelas coisas que aconteceu em 2016. E uma infectologista alerta nesse vídeo, é muito louco que você assiste o vídeo hoje, você fala, nossa, foi gravado ontem, não é possível. Sim. E não atual. foi, é atual. Ela alerta no vídeo, de 5, 6 anos atrás, para uma possível pandemia, né? Ela fala assim, a gente alerta que a OMS, o CDC nos Estados Unidos, tal, que os países deveriam se preparar para uma possível pandemia, só que nós não nos preparamos, né? Então fale para nós, assim, a sua experiência pessoal, porque você estava lá na linha de frente, Sim. né? Quando tudo explodiu, né? A sua experiência pessoal e o que você deixa de aprendizado, tanto para você como enfermeira, profissional, e como para a população em modo geral. Olha, Du, foi muito difícil. Primeiro que, como você acabou de falar, a vigilância, tanto a epidemiológica como a sanitária, porque elas trabalham juntas, você tem que pensar em vários cenários. Você não pode achar, não vai chegar. Não, você tem que trabalhar um cenário mais tranquilo, um cenário um pouco mais agitado e o pior deles. Então, você tem que estar preparado para todos os cenários. E vocês têm que estar vigilante nesses cenários, né? Então, assim, é aquilo que eu estava falando. No dia 17 de janeiro de 2020, nós tivemos a primeira reunião. Foi uma reunião um pouco mais fechada. Vamos nos preparar porque vai chegar. Vai chegar. Porque nós temos pessoas viajando de férias fora do país, né? O ir e vir das pessoas, você não tem como parar. Pessoas viajam para outras cidades vizinhas, né? Ou vai mesmo para fora. Tanto é que os meus 2 primeiros casos suspeitos, que graças a Deus foram descartados, um tinha ido viajar para Dubai e a outra para Califórnia. Passaram horas num avião que já estava acontecendo o problema nos Estados Unidos, já tinha virado uma pandemia, né? Em outros países já estava bem disseminado. E eles estavam nesse avião com várias nacionalidades dentro dele. Então, assim, ia chegar, era fato, e aquilo que eu falei, a epidemiologia, ela é corrente crescente, rápida, né? E você tem que trabalhar com diversos cenários. Os primeiros exames, a gente não tinha uma estrutura ainda adequada. Nós fomos montar, isso aconteceu, os primeiros exames eu fiz no começo de fevereiro, março, os primeiros exames que foram dessas duas pessoas. E daí montamos a estrutura, a tenda, a questão das roupas, as costureiras da cidade, elas ajudaram a confeccionar os macacões. A gente não tinha, né? Nada disso. Nada disso. As máscaras, as primeiras máscaras, elas ajudaram a confeccionar tudo. Então, assim, o que aconteceu? Na hora que viu que ia estourar mesmo, a cidade se uniu. A saúde pediu ajuda para todas as costureiras da cidade
E lá foram feitos macacão, confeccionados os macacões, as máscaras. Depois a gente já foi comprando também com máscara cirúrgica, face shield a gente ganhou, como vários outros municípios também, porque algumas indústrias, eles se ficaram tão assim com relação à saúde, que era a única que não estava parada, que eles confeccionaram face shield pra gente e mandaram para nós. Quantos vocês precisam? Eles ligavam, quantos vocês precisam? E eles mandavam para nós. O pessoal de Sorocaba mandava para Piedade, mandava para Ibiúna, para outras cidades ao redor, porque assim, ficou todo mundo no alerta mesmo. E a gente teve muita ajuda, né, de vários órgãos e de vários locais. E assim, trabalhamos com cenário. Chegou uma época que, ainda bem que nós tínhamos estoque de suave, porque não tinha suave para comprar. E o Estado ainda não dava. Porque depois de um tempo, o Estado dava tudo. Tubo Falcon, suave, dava tudo. Mas os primeiros meses, era tudo um município. Chegou uma hora que não tinha mais. A sorte que nós tínhamos um bom estoque, né? E aquilo que a gente estava conversando antes. Os protocolos mudavam o tempo todo. Então, antes você começava a fazer o suave, né? Nasal e oral. De repente, já mudou, era só o nasal. Então, eles foram o quê? Porque não tinha material, não tinha matéria-prima o suficiente, porque o mundo estava parado para isso. O mundo estava trabalhando em cima disso. Não era Piedade, não era o estado de São Paulo, não era o Brasil, era o mundo. E muito dos materiais vinham de fora. Então, se a gente não tivesse feito, naquela época, comprado uma boa quantidade, não sei o que seria. Honestamente, eu não sei o que seria. Por isso que eu falo, a gente tem que trabalhar com cenários. A gente tem que prever o que vai acontecer antes. Fazer desde o leve, do cenário mais tranquilo até o pior dos cenários. Para você poder desenvolver e poder trabalhar em cima daquilo. E por isso que é importante a notificação, né? Exatamente. A notificação, que é uma coisa que se discutiu muito, né, porque teve muito subnotificação também, né, em alguns lugares. Porque as pessoas acabavam não indo, porque ninguém sabia o que era. Os testes, uma curiosidade que eu tinha, aquele teste do furo no dedo veio antes ou depois do swab? Primeiro o swab, primeiro de todos. Primeiro é o mais swab. Antigo que existe, né? Depois veio o do furinho do dedo. Foi reaproveitado o que a gente tinha de exame para H1N1 ou não? É o mesmo processo. É o mesmo processo. Mesmo processo. É o swab, só muda um pouquinho a ponta do swab, que esse swab com do Covid é de rayon, que a gente chama, né? O outro era de algodão. Esse é de rayon. O que acontece? Ele conseguia segurar mais o vírus. E daí o mesmo processo, a mesma forma de coleta, tudo igual. E o mesmo tubo Falcon com soro, 3 ml. Utilizou, então, a gente já tinha um tanto de tubo Falcon, por causa da influenza que tinha guardado, estava dentro da validade. Então, o que acontece? A gente foi comprando. Nós fomos comprando. Suave, fomos comprando. Compramos muito suave, muito. A nossa sorte, porque depois chegou um tempo que não tinha mais. Não tinha mais para comprar. E nós conseguimos manter. Não faltou um dia. Um dia não faltou exame. Nem um dia, né? Lógico que a diferença do teste rápido, né, que ele é igual ao do sífilis, HIV, ele era muito caro no começo. E a especificidade dele não era tão boa. Diz que ele não é tão confiável quanto o swab, né? Não. Por causa dos falsos negativos. Exatamente. Você tinha que escolher na data certa, no período certo. E se a pessoa chegasse lá, porque daí ela ficava sabendo qual era o período correto, ela chegava para você e falava assim, não, eu tô com 8 dias já, e você colhia e dava negativo, é porque às vezes ela não falava a verdade, porque ela queria fazer o teste. Entendi. Olha só Esse teste era com 8 dias, então. Com 8 dias. Né? O swab, do terceiro, quarto dia, que era o melhor período de coleta, né? Até 7 dias, e depois esse que era o testinho do dedo. Hoje em dia, não. Hoje em dia, o que acontece? Piedade. Nós temos quase 93 mil pessoas, quase 93 mil doses aplicadas. Mais de 100% já com primeira dose. Né? Então, o que acontece?
bastante, estamos com 40 e poucos mil já com segunda dose aplicada da população que pode tomar a vacina. Então, o que acontece? Eu não vou poder mais usar esse teste na pessoa, porque ela já tem as doses. Então, ela sempre vai dar positiva. O teste, você fala do furo, do dedo? Do dedo. Então, não posso mais utilizar. Eu só posso usar em crianças de 11 anos para baixo, porque elas não tomaram a vacina. Então, se der, deu. Se der positivo, é positivo, né? Mas as pessoas de 12 anos para cima, eu não posso mais usar, porque vai dar positivo. Porque vai pegar o anticorpo. Então, agora a gente usa um outro tipo, que é o AG, para poder saber se a pessoa está positiva ou não. E esse é um exame muito mais caro. Então, ele tem que ser mais seletivo. Porque também não né, o que eu ia perguntar também, que eu vi isso, né, muito pouco que eu fui no começo, foi feita uma tenda para sintomas, né, gripais, como que foi manejado lá? Porque algumas cidades pediam para as pessoas não irem buscar o atendimento se tivesse leve. Outras cidades não. Eles fizeram busca ativa de sintomáticos. Vocês fizeram busca ativa de sintomáticos ou não, foi mudando também de acordo com a situação? Foi mudando de acordo, mas assim, nós começamos lá no pátio lá do ambulatório, né? Nós ficamos lá no pátio do ambulatório. Daí, um tempo depois, nós ficamos na pracinha da rodoviária, lá embaixo, perto da rodoviária, que tem alguns pontos lá, uns prédios onde dava pra gente trabalhar. E nessa gestão, no começo dessa gestão, logo nos primeiros dias dessa gestão, a gente mudou para a antiga Câmara Municipal, que lá conseguimos ter médico, né? Já tinha os médicos, mas só para isso. Ficava lá médicos, uma equipe de enfermagem, e chegou a ter atendimento, assim, 200 atendimentos por dia. 200 atendimentos por dia. Foi o período, esse ano foi mais crítico ainda do que o ano passado. O ano passado nós não tínhamos muito o teórico, né? A gente trabalhava conforme eles iam informando a gente, até pegar a mão. Esse ano, teve a primeira onda. Com a segunda onda, foi maior. A quantidade de pessoas foi, assim, absurda. Chegava a ter 200 atendimentos dia. Teve um dia que nós chegamos a ter 60 pessoas positivas. 60. Aí vocês tinham que triar quem ia para o hospital e quem ia para casa. A maioria era leve. Saía, quem estava ali fazia todo o procedimento, né? Fazia todo o procedimento. Quem apresentava sinais e sintomas muito específicos, muito fortes, que não dava para ser tratado, né, na casa, já levava dali mesmo para Santa Casa. E como vocês fizeram acompanhamento? Porque toda doença, que é uma coisa bacana de falar, depois que a gente concluir o Covid, eu vou perguntar para vocês sobre isso também. As doenças compulsórias são acompanhadas pela vigilância até a pessoa se curar, Sim. Né? Ou, se não se curar, vai ser acompanhada a vida inteira. Sim. Como vocês acompanharam daí? Porque mandava a pessoa para casa para ela ficar isolada, Sim. Né? Uhum. E é uma doença respiratória. Então, se a pessoa não obedeceu o tal isolamento, às vezes eu falo para os meus alunos, eles falam assim, quando eu estou explicando sobre HIV e AIDS, falo que tem a diferença, né? Que a AIDS é a doença, o HIV é o vírus. Uhum. Aí a pessoa fala assim, nossa, mas como que a pessoa chega na AIDS e resolve não tomar o remédio, sendo que ela pode ter isso? Falei, porque a pessoa acaba abandonando, mas deviam obrigar. Falei, mas é porque não é uma doença respiratória. Então ela faz mal a si e aquela outra pessoa que topa tem uma relação com ela sem preservativo. Isso é uma coisa que se diz respeito só àquelas duas pessoas. Sim. Agora, a doença respiratória, você não tem como você evitar se você está no mesmo ambiente. Exatamente. Então, o negacionismo na doença respiratória é pior Sim. do que na doença que é por relação sexual, por alguma outra coisa. Porque você não tem como opinar, como... Não espirre. Não espirre, não respire perto de mim. Sim. Né? Exatamente. Uma doença sexualmente transmissível, ninguém escolhe ter uma doença sexualmente transmissível, né? Lógico. Mas você escolhe ter o risco com a outra pessoa, se não for um caso de estupro, né? Você escolhe ter o risco com a outra pessoa. Então é você e aquela outra pessoa. Agora, no respiratório, não. Você está num ambiente igual, você está com Covid, sabe que fez o teste, deu positivo e está ali quietinho no meio das pessoas. Como que vocês... Lógico que não deu para fazer 100% porque estava tudo uma loucura. Não. Tentaram acompanhar esse povo. Então, no começo, eu ligava... Então, no começo eu tinha 14, 15 pessoas. Eu ligava dia sim, dia não. Eu mesma ligava. Então, eu saía do ambulatório com a minha pasta
Eu ia para minha casa e da minha casa até 7, 8 horas da noite eu ligava para ver como que elas estavam e fazia o relatório na ficha de notificação delas, até dar o prazo, que no começo era 14 dias, depois abaixou para 10. Né? Teve todas essas mudanças. É aquilo que eu falo, as pessoas elas não entendem que os protocolos não somos nós que determinamos. Ele vem de cima, ele vem do Ministério da Saúde, governo, passa pelas diretorias regionais que transmitem para suas cidades, onde que elas coordenam. Então, protocolo não somos nós que determinamos, a gente segue o que o Ministério manda. Né? Então, as pessoas falam assim, nossa, mas eu liguei de manhã e você falou para mim que de manhã que era uma coisa e agora já é outra. É porque aquilo que eu falei, a epidemiologia é tão rápida, a velocidade dela é tão rápida, que de manhã é uma coisa, no meio do almoço, na hora do almoço é outra, à tarde é outra. Muda demais, né? Agora, com relação ao que você falou do respiratório, eu ligava para todas as pessoas, eu conversava com todas as pessoas. Tinha algumas que era pelo WhatsApp, porque morava em zona rural e só pegava o WhatsApp. Então, eu mandava via mensagem para saber como que estava a situação delas. Mas chegou um momento, na segunda onda, que perdeu-se a mão disso. Então, daí o nosso prefeito fez dentro do gabinete dele, pegou um grupo de pessoas, colocou um computador para cada um, a vigilância encaminhava as fichas para essas pessoas treinadas, elas foram treinadas por enfermeiros. Elas ligavam dia sim, dia não, para essas pessoas e iam relatando o que estava acontecendo. Quando acontecia, já chegou várias vezes de chegada, ela ligava e falava, um exemplo, seu João, o senhor também, não, hoje eu não estou conseguindo levantar da cama, eu não estou respirando, eu estou assim, assado. O que acontecia? Acionava essa enfermeira, a ambulância ia na casa ver como que estava. Muitos nós salvamos dessa forma. Muitos nós encaminhamos dessa forma. Então, ia uma equipe na casa para ver o que estava acontecendo. Mas, assim, falar para você que nós conseguimos chegar a 100%, não consegue. Tem pessoas que, mesmo você tendo o telefone, às vezes não atendiam. Ou porque morava muito longe, nem por WhatsApp conseguia conversar. Mas, ou por negligência, ou né? por negligência. Infelizmente, nós tivemos muitas pessoas Sim, negligentes. No começo, como era muito obscuro para todo mundo, eu cheguei aí com escolta policial em residências. Porque a gente, fulano tá positivo e ele tá andando na cidade, ou ele tá andando no sítio e não tá nem aí. E cidade pequena ainda é pior, Exatamente. né? O que eu fazia? Eu entrava em contato com a assessoria jurídica da prefeitura, ela peticionava pro promotor, o promotor na hora já mandava ir com escolta, com determinação, não é pra ficar na casa. Eu já cheguei. Teve países que você só saía com um relatório, um formulário de autorização, né? Sim. Aqui não aconteceu, aqui o lockdown nem aconteceu do jeito que teria que acontecer, né, no Brasil, teve muita confusão. Sim. Mas teve países, que eu tenho amigos fora do país, que ele falou que tinha que pegar o formulário, e se a polícia te pegasse sem o formulário na rua, você era escoltado para a delegacia. Se você tinha um formulário, você falava, eu tô indo trabalhar. Por que você tá na rua se você não tá em home office? Ou você é da área da saúde, você pode, porque daí você apresenta que você é da área da saúde e tá indo pro seu plantão, ou era para ficar na casa. Ou era para ficar na casa. Mas nesse caso, era pessoas assim, como que eu posso dizer, da zona rural, que tinha suas plantações, pegou e ao redor, né, as pessoas ao redor do sítio iam na vigilância, viu, ele tá andando, ele tá indo no bar. Você sabe que na zona rural, né, eles gostam muito de ir no bar no final de semana, né? Porque às vezes é muito longe da cidade, então eles ficam lá, eles se reúnem no bar. E daí teve caso de eu chegar aí com escolta policial lá, com determinação do promotor de justiça. E também ninguém sabia como que pegava, né? Teve aquela febre de lavação de coisa, lava isso, lava aquilo, gente com luva do supermercado. Sim. Enfim, foi uma pandemia e um pandemônio. Exatamente. Aí, pra encerrar a parte do Covid, porque eu quero perguntar mais coisas pra você. Tá. Aí o advento vacina. Daí teve uma luz no fim do túnel, a vacina. Como que a sua equipe se preparou para a vacinação? Eu lembro que eu vi a live da chegada da vacina, foi muito bacana, inclusive. Foi emocionante, eu chorei. Como que foi? Eu imagino, porque eu chorei. Tudo aquele percalço, né, que foi passado.
Como que vocês se prepararam a equipe para a vacina? Porque a vacina que ninguém conhece, né? Que ninguém sabe como que vai ser, como a população vai aceitar, como que foi desde a preparação da vacina e depois a disseminação da vacina. Olha, Edu, como a gente já tinha tido outras situações bem complicadas, que foi a da febre amarela, e a gente teve que vacinar, assim, milhares de pessoas em pouco tempo, que foi no caso da febre amarela em 2017 para 2018, que nós vacinamos no final de semana, acho que 4 ou 5 mil pessoas. Né? No final de todo desse ciclo, nós vacinamos 27 mil pessoas. Então, o que acontece? A gente já estava preparado. E a gente queria. E quando chegou, quando as primeiras doses chegaram, era em pouca quantidade. Era exatamente para os profissionais da linha de frente. Nem mais e nem menos. Então, assim, eu lembro até hoje que na hora que a gente tirou, né, do carro de escolta, do carro refrigerado, nós colocamos a vacina, fizemos toda a contagem, colocamos a vacina na câmara fria, já estava a fila de profissional do lado de fora, esperando a vacina, dos nossos profissionais. Nesse mesmo dia, a gente já mandou para a Santa Casa. Simultâneo, no mesmo dia que a gente começou a nossa vacinação, a gente já encaminhou para a Santa Casa, que era a linha de frente. Mais ainda do que a gente. Porque eles estavam com as pessoas graves, né? Então, assim, e daí foi o primeiro grupo foram os profissionais da saúde, daí pegaram os de linha de frente, depois pegaram os profissionais da saúde e os trabalhadores da área da saúde. Então, o pessoal da limpeza, balconista, de farmácia, né, que tinham contato e trabalhavam, de certa forma, dentro de clínicas. E assim, fluiu de uma forma que, se eu falar para você que foram pouquíssimos os problemas que nós não tivemos problema com fura-fila. Nós não tivemos problema com fura-fila. E lá, fulano de tal não pode tomar. Pode, tá aqui, ó. Ele desenvolve essa atividade em tal lugar, assim, assado, documentado. Nada, nós não fizemos. Assim, pessoas, lógico, nós tivemos, assim, muito cidadão querendo naquele dia a vacina. Eu quero, mas ele não fazia parte daquele grupo, daquela faixa etária que era determinada pelo Ministério da Saúde. Os protocolos, lembra? Começou depois os profissionais da saúde, e depois dos profissionais de saúde de modo geral, começaram os idosos. Os idosos que moravam em casa de repouso, né, ou os psiquiátricos, e depois foi para 90 anos, 85, 80 e assim. A gente ia contando, eu tomei logo por conta de ser profissional de saúde. Sim. Mas assim, as pessoas iam contando, né, as pessoas que queriam o dia que chegasse a vez delas. E vocês não tiveram problema porque teve aquelas polêmicas que, não vacinou nada, era só ar. Eles lidaram bem com essas coisas? Com as pessoas querendo filmar o tempo todo? Nós deixávamos filmar o tempo todo. Só que, olha só, para você ter uma ideia, existem formatos de seringas. É isso que eu ia falar, eles mudaram a seringa, né? Vocês mudaram. Então o que acontece? Existia a seringa que tinha no final um espaçozinho. Então a pessoa, na hora que você, né, apertava o êmbolo, né, chegava até o final, aquela partezinha preta, e ainda ficava um espaço. Então elas achavam que não tinha ido toda a vacina. E não é, você conta da seringa, você conta do primeiro pauzinho lá em cima até o meio ml. E a Pfizer não é meio ml, é 0,30, né, unidades internacionais. É menos ainda. Então, se você desse numa seringa de 3, eles iam achar que você não estava dando vacina neles. Então, tem que ser na seringa de 1. Tá certo que o treinamento para Pfizer também é na seringa de 1 ml. Né? Mas depois todas as vacinas foi, né, na vacina de 1, na seringa de 1. É que elas ficam ficar mais visível. E como era muita vacina que a gente aplicava, era o tempo todo, doía demais as mãos. Machucava os dedos. Para você conseguir abrir, por mais que você usasse o extrator, às vezes não dava tempo, era muita coisa. Porque o que nós fizemos lá? Nós fizemos a mesa de preparação e do lado as mesinhas de quem ia aplicar. Então, o grupo da preparação, só era aquele grupo, porque nós treinamos para não perder uma gota de vacina.
Nós fizemos treinamento para não perder uma gota de vacina. Então, sempre era aquele mesmo grupo que fazia como fala, puxava as vacinas. Para não perder uma gota de vacina. Porque era ouro aquilo. Era uma vida. Entendeu? Então, assim, daí ficava mais fácil na seringa de 1 ml para puxar, porque ela era mais leve e não doía tanto as mãos. Machuca menos. A seringa de 3 é horrível puxar as coisas. Tem seringa, dependendo da qualidade, muito. Apesar que nós compramos só seringa boa. Depois o Estado começou a mandar. Mas até um período, só tinha seringa boa. Nós usamos só seringa de qualidade e agulha de qualidade. Por quê? Quanto melhor, mais precisa for, menos você perde. Menos desperdício, né? Menos desperdício. E vocês montaram um esquema que eu achei muito legal, que eu vi, de drive-thru, num espaço muito grande, onde cabiam vários carros ao mesmo tempo. Então, assim, era muito rápido a vacinação. Eu, assim, admirei muito o esquema de vacinação lá de Piedade. Achei que foi tudo certo na hora certa, entendeu? Foi muito bacana. E eu acredito que, assim, brigar com fake news e com confusão toda, entendeu? A gente já tinha 2 problemas. A gente tinha o problema do vírus, né, das pessoas morrendo, e o problema das pessoas ensandecidas, achando que tudo era mentira, algumas, não todas, mas assim, atrapalhando o processo do profissional de saúde. Então, assim, o estresse emocional que foi, né? Eu acredito você tem 2 filhos, então você teve todos os seus medos. Sim. E eu levei o Covid pra minha casa. Entendeu? O que eu faço? Eu levei o Covid pra dentro de casa com um pai de 83 anos. Seu pai tem 83, né? E ele pegou. Eu, minha irmã, meu marido não pegou, meus filhos pegaram e o meu pai. Só que ele teve a forma leve, graças a Deus. Mas a minha maior preocupação era isso ainda, de eu levar a doença pra dentro de casa. Né? E eu levei. E não tem como, porque você, com todos os cuidados que a gente tinha, o máximo, não tinha o que fazer. Né? Vacilada. Eu tive Covid lá na clínica, né? Eu não sei se eu tive Covid, porque todos os testes que eu fiz deu negativo, mas eu não sei se eu tive, porque eu tive sintomas em 2 ocasiões, mas eu carreguei no colo quem tava grave, entendeu? Então, tipo, não sei se eu tive ou não tive, mas eu tinha pânico, eu já tava morando sozinho na época, eu fiquei quase 4 meses sem ir na minha mãe. Entendi. Por causa daquela situação toda de você não sabia nunca como proceder. Uhum. Aí, o que eu queria perguntar pra você, o que aconteceu com as outras doenças daí nesse período? Porque a gente tá falando de vigilância epidemiológica, então a gente tem HIV, AIDS, tuberculose, que as pessoas não sabem que é um problemão no Brasil, a tuberculose. E é um problema respiratório. Um problema respiratório. Pega por espirro, gotícula. E bem transmissível ainda. Parece que não, mas é muito transmissível. Nessa confusão toda, como que ficou? Porque vocês não podiam deixar de lado, né? As pessoas tinham que ser tratadas das demais doenças. A gente sabe que hoje em dia você vive muito bem com HIV, mas você tem que ser tratado imediatamente que você é diagnosticado. Sim. O que vocês fizeram para... Continuamos. Só que a equipe se desdobrava, já se desdobrava em 2, acabou se desdobrando em 3, 4. Lógico que a procura das pessoas diminuiu, justamente por causa do lockdown, do medo de ir até o posto, do medo de ir até o ambulatório. Então, diminuiu. Mas quem procurava, a gente atendia. Né? Chegou uma época que os exames de HIV, sífilis e hepatite, a gente não estava conseguindo fazer. Não estava. A gente, na Santa Casa tem os kits, tudo, a gente deixa tudo lá para eles também, mas a gente não estava conseguindo fazer, porque a gente queria não, porque não dava tempo. Não dava tempo assim, como posso dizer para você. A equipe chegava da campanha de vacina, ela tinha que fazer todas as notificações, jogar no ESUS todas as notificações, monitorar. Porque tem que alimentar um sistema, né? Tem isso. Ligar para a Santa Casa para ver quantos internados tinha, quais estavam, fazer a verificação do óbito. Então teve uma hora que ficou tudo assim, centrado. Mas quem procurava, se não dava naquele momento, a gente pedia para voltar no outro. Principalmente os testes de HIV e sífilis, mas não deixava de fazer. Principalmente se tinha um caso de violência, né? Teve uma violência doméstica, uma violência sexual. Aí, mais ainda. Mas, assim, tuberculose, pessoa, tô com um sintoma.
Fazia, dava o potinho para ela, orientava, fazia. E foram vários casos de tuberculose diagnosticados nesse período. A tuberculose foi um pouco mais complicado porque os sintomas eram parecidos. Exatamente. Né? Então, assim, eu fiquei imaginando, sempre fico imaginando isso, como foi difícil você ser tão Seletivo. perspicaz, né? A equipe de enfermagem, os infectologistas, para poder, lógico que tem uma grande diferença. Você pega um raio-x de tuberculose, mas até vir raio-x, escarro e tudo, ainda tá no suspeito. Sim. Né? E daí você tem que descartar tudo. Você tem que fazer tudo para descartar tudo. Exatamente, porque a tuberculose tem uma característica que as pessoas conhecem, a maioria das pessoas conhece, que é o escarro com sangue, mas nem toda a tuberculose tem esse sintoma. Não. Né? Às vezes o sintoma é mais a perda de peso, a tosse no final de tarde, né? Finalzinho de tarde, começo de noite e o tempo todo. E sudorese noturna. Né? Então, às vezes, nem tem o sangue. E tem pessoas, às vezes, que não conseguem nem produzir o escarro. Daí tem que fazer por lavado gástrico. E tem. Ainda faz lavado gástrico? Faz. Eu achei que não fazia mais. Tem pessoas que não conseguem escarrar. Que às vezes não tem tanta secreção. Exatamente, né? Daí tem que fazer por lavado gástrico. A gente tenta alternativas, né? Faz uma nebulização com aguinha, né? Com aguinha destilada e coisa e tal. Mas não consigo, não adianta. Daí tem que ser por lavado. Daí vai ter que ir tinha que fazer no hospital. Ou no ambulatório. No ambulatório também. Isso. Que o ambulatório de Piedade é bem completo, né? É bem, né? Inclusive, eu achei que ficou muito bom depois que saiu o pronto-socorro. A gente tinha o pronto atendimento ali há muitos anos atrás, era né? um tumulto. Desde 2012 para 2013 que mudou. Mas é muito completinho, né? As pessoas que são em torno, que assistirem, né? Quando puderem, não precisa ir entrar lá porque não é um lugar bom, mas se quiserem olhar, que é muito bacana. E vai aumentar agora também, vai ampliar ainda mais. O grupo de vigilância em saúde, daqui a um tempo, vai sair dali, vai ter um prédio próprio, porque, na verdade, ele tem que seguir próprio, né? Seria mais... Ele tá no lugar errado. E daí nós vamos fazer, se Deus quiser, projeto do prefeito, de fazer ali uma sala para as violências sexuais, porque aumentou demais. Tem umas estatísticas, né? Que eu puxei, um pouco antes da pandemia, a gente já estava se articulando com CAPS, CREAS, né, Conselho Tutelar, Vigilância Epidemiológica e Santa Casa, a gente já estava fazendo uma rede para esse tipo de atendimento. Porque eu fiz uma série histórica, e um exemplo, assim, não me recordo em valores exatos, mas vou dar um exemplo. Antes tinha 10, 15, 20 casos, 30 casos no ano. De repente, aumentou para 80, 90. Na verdade, já existia. Só que com a comunicação, as pessoas deixaram de ter mais medo. E procuraram mais a assistência, a ajuda. Né? Ou tanto do CAPS ou do CREAS, que tem papéis fundamentais, ou o Conselho Tutelar, quando tem menor de idade, envolve menor de idade. Então, assim, nós estávamos formando uma rede. E daí, com a pandemia, parou. Não deixamos de prestar o atendimento, não deixamos de fazer as coisas, mas ficou em stand-by esse projeto. E agora nós vamos retomar, se Deus quiser. Né? Porque precisa de um acolhimento diferenciado, principalmente para você entrar com... teve uma violência, né, sexual, para você já entrar com o medicamento corretamente, no tempo adequado. Né? Então, isso é importante. A questão de tempo, de dias, é muito importante e faz a diferença. Um tratamento psicológico que você encaminhe para um CAPS, para um CREAS, né, faz a diferença. Lá na frente, pode ser que aqui nesse momento você não perceba isso, mas lá na frente, para a vida daquela pessoa que foi acolhida naquele momento, é uma transformação. A multidisciplinaridade, né? Exatamente. Eu acho assim que até a ideia central do nosso programa é trabalhar multidisciplinar, né? A equipe multidisciplinar é uma coisa assim que não é nova, mas o Brasil ela engatinha, né? Porque o Brasil é um país mais novo, sempre tinha aquele empoderamento médico, né? Que a gente sabe que o médico é uma peça importante, mas a população ainda tinha ele como só referência e não sabe que existem os profissionais que vão ajudá-lo a manejar aquela situação. Exatamente. Né? E quando a gente fala em vigilância de saúde, as pessoas acham que é só a parte prática que a gente vê. Não, tem que alimentar um sistema. Muitos. Né? Muitas pessoas perguntavam assim, eu via muito isso no Facebook.
mas como que sabe que... Teve muita pergunta. Como que sabe que 400 morreu, né? Exatamente. Como que sabe que 400 morreu de Covid? Porque é tudo aquilo que você já falou. Você tem que apurar os óbitos, separar. Quando eu ia com o estagiário lá no ambulatório, eu lembro que a gente ficou na sala da vigilância, vinha as fichas da Santa Casa e você separava... Busca ativa. E você separava o que era... De vigilância. Sim. Né? Até você podia falar diarreia, um pouquinho disso. A conjuntivite, né? Casos de atendimento antirrábico, cachorro mordia, animais peçonhentos. Hoje Piedade é polo, né? Nós somos referências para alguns municípios na questão dos animais, dos soros, né? Por causa de animais peçonhentos. Então a gente tem vacina para cobra, escorpião, aranha, né? Então assim, nós viramos um município polo, é a referência. Então vocês têm os soros lá agora? Temos os soros, né? Já faz um bom tempo. E isso é legal, porque, né, a gente consegue ajudar, a gente consegue, né, salvar. Né? E é exatamente isso que você falou. Praticamente, hoje em dia não é mais todos os dias, mas 2 a 3 vezes por semana a funcionária sobe até a Santa Casa, pega todas as fichas de atendimento e olha uma a uma. Tudo que é de notificação, desde uma herpes, uma varicela, uma diarreia, uma conjuntivite, é tudo separado. Uma picada de aranha, mordida de cão, cobra, apareceu lá uma DST, né? Tudo é separado. E depois disso, a gente tem as notificações, realiza a notificação. Muitas vezes, quando é dentro de ambiente hospitalar, eles já fazem a notificação e já nos entregam a notificação em mãos. Né? A Santa Casa já entrega para a vigilância a notificação na mão. E de lá, a gente vai alimentar sistemas. Toda semana tem que alimentar diarreia, conjuntivite, paralisia flácida, Covid, dengue. A Covid é quase que todo dia, mas essas outras é semanalmente. Daí, o que eu falo, o que eu acho assim... Como que você sabe que nasceram tantas pessoas? Como que você sabe que tantas pessoas têm HIV? Tantas pessoas têm sífilis no seu município? Tantas pessoas morreram? Por que morreu disso? Morreu daquilo? Morreu daquilo? Você sabe que morreu disso, daquilo? É a vigilância. O próprio nome diz, a gente está vigilante o tempo todo. Porque a gente cuida da pessoa desde o dia que ela nasce até o dia que ela morre. Porque quando ela nasce, a gente lança num sistema chamado SINASC, né, sistema de nascidos, o nascimento dela. E até quando ela... Daí passa por todo o período, por todo o processo de vida dela. Vacina, quando ela fica doente, né? Quando ela vai abrir lá... ela vai abrir para ser mãe, mulher. Quando vai ser mãe, a gente faz os exames de HIV, sífilis, hepatite, para ver se está tudo bem, os preliminares. A gente está cuidando dela também. E quando eles morrem, que daí a gente tem que alimentar um outro sistema, que é o SIM, que é o sistema de mortalidade. Inclusive, daí dá para ter uma ideia, porque o que tanto, por exemplo, tem lugares que a vigilância acaba fazendo comissão de óbito, porque, vamos dar um exemplo, num referido hospital, o que aconteceu tipo na China, quando começou muitas pessoas terem um tipo de pneumonia diferente. Então, no referido hospital, as pessoas morrem muito por esta doença específica. Sim. Aí tem que ter um alerta por que as pessoas morrem tanto por essa doença específica. Sim. Né? É mais ou menos, para deixar uma forma mais clara, é uma parte da vigilância. Por que está acontecendo isso? Quando a gente fala de diarreia, as pessoas, sempre que eu falo isso, as pessoas falam, mas eu não sabia que diarreia era notificação compulsória, porque diarreia é uma coisa que parece comum. Você pode ter uma diarreia. Mas um surto de diarreia no mesmo lugar, né, no mesmo bairro, ou numa creche, ou numa escola, sim, algo aconteceu. Tá errado. Né? É a parte alimentar? É a água? O que é? Né? Então, você tem que ver tudo isso. E, às vezes, sabe o que é também, Du? Olha que engraçado, nós conseguimos fazer a detecção de um HIV dessa forma. A funcionária, ela olhava de assim, né, a ficha de atendimento que vinha da Santa Casa. E aquela referida pessoa estava com diarreia. Passava 2, 3 dias, aquela referida pessoa estava com diarreia. No começo, diarreia, 10 dias, dependendo da situação, até reconstituir, até a flora intestinal e coisa e tal, ela fica legal? Tá. Mas passou um mês e essa pessoa ia lá com queixa
de De diarreia. Nós A mesma ligamos- pessoa. Nós ligamos pra ele. Vem aqui. Adivinha o que era? Descobriu um HIV que nem ele sabia, nem a pessoa sabia. Entendeu? Nós salvamos a vida da pessoa. Porque se fosse se estender... Ia virar uma AIDS, né? Exatamente. E outra coisa, Du. Às vezes você vai num hospital, você pega médicos plantonistas que não te viu antes. Então ele não tem, às vezes, como saber, né? Tem lá as datas de atendimento, mas eles às vezes não perguntam por que você esteve aqui tantas vezes nesse mês. Ou às vezes o paciente nem fala que Nem veio. fala. Ou, Tô com diarreia. ou fala de uma maneira... porque a diarreia, na verdade, ela é um pouco deixada de lado. Porque diarreia é uma coisa que as pessoas levam assim, não, tô com diarreia porque eu comi algo que não fez bem. Sim. E tô com diarreia, né? Daqui a 10 dias, né? A gente tem um agravamento maior em diarreia infantil e em idosos, mas os adultos deixam passar despercebido. Exatamente. Né? E se vem pessoas do mesmo lugar, até por isso que restaurantes onde tem comida, tem que se guardar uma amostra. E é por isso que entra a vigilância sanitária. Exatamente. Então as pessoas entendem, às vezes, como a porrinhação, falam, vigilância sanitária é um porre, tem que vir lá no meu restaurante para encher o saco. E não é. Mas não é, entendeu? A gente está falando de saúde pública. Exatamente. E quem negligencia, né, a vigilância, que pensa assim, fala, eu vou enganar a vigilância quando eles virem para, né, pintar o palhaço para eles verem, depois eu continuo. Ele está prejudicando a saúde das pessoas, dele próprio. E o estabelecimento dele. Porque faz parte da saúde, saúde pública, saneamento básico, né? A gente tem algumas doenças que existem por falta de saneamento básico. Sim, geomentíases, né? Sabe uma coisa que sumiu? Vou perguntar pra você se sumiu mesmo, porque eu nunca mais vi. Piolho. Não é uma coisa que parece que... Diminuiu, mas ainda tem. Não se fala mais como se falava quando nós éramos menores? Sim. Né? Sim, diminuiu, mas ainda tem. Agora, o que eu ouvi dizer que você vai falar pra mim se é fake news ou não, que é bom a gente, se for fake news, a gente vai falar que é. Vi em alguns lugares, mas eu não fui checar a fonte. Que tá tendo um pouco mais de escabiose do que tinha normalmente. Você acha que isso é fato ou será que são casos isolados? Olha, Du. Porque quase não se falava mais de escabiose e de repente voltou no assunto, né? Se você vê na internet, é um assunto tá bem recorrente. Na verdade, para nós não teve impacto. Geralmente é 2 casos por semana, por semana que a gente faz, que a gente alimenta ainda o SV3. Esse SV3 é uma outra planilha, só que só para municipal, para a gente poder ter base da evolução das doenças. E geralmente é 2 por semana, 3 por semana. Em Piedade, não teve esse aumento exponencial, não. Lembrando que são distintas, né? As pessoas acham que a do cão e a do humano são... Exatamente. Eu vou pegar do cachorro. Não pega. Não pega. É totalmente diferente. Não pega do cachorro. Outras doenças também de notificação compulsória é a escabiose, que você acabou de falar. Nós temos a leishmaniose também, né? E qual mais? Você falou da febre maculosa. Febre maculosa. A febre maculosa é a do carrapato. A carrapato estrela. Isso, né? Então, assim, nem sempre... Vale lembrar que nem todo carrapato estrela vai desenvolver a febre maculosa. É aquele que está contaminado. Mas apareceu, deu alguma reação de febre, alguma coisa, nós vamos trabalhar como se fosse. Fazer todos os procedimentos necessários como se fosse. Fazer a coleta de exame... Daqui 15 dias coletar de novo o exame, ver como que está a evolução da pessoa, mandar encaminhá-la para o médico, ver como que está a evolução da pessoa ou da criança, que geralmente é muito criança que pega, que vai brincar e acaba pegando carrapato. Mas assim, tem que trabalhar na vigilância, na questão de que é suspeito, vamos trabalhar como se fosse fato. Depois a gente descarta. Agora, voltando da escabiose, nós não tivemos aumento exponencial, não. Pode ser alguns casos isolados, alguns municípios isolados, né? Tem a leptospirose também. Leptospirose, que é uma coisa que quase não se fala mais hoje, mas é muito comum. Sim. Lugares que as pessoas entram em rio, enchentes. Sim. Né? Lagos, sabe aqueles lagos de sítio que ficam, às vezes, gado do lado, vai beber? Acontece bastante. Você falou no começo das zoonoses.
Aí eu queria que você falasse sobre esse negócio de zoonose, porque é um problema de saúde pública, um problema também geral. A gente tem muito... Antes de ontem, acho que a hora que eu fui trabalhar, eu contei 9 cães na rua. É um problema grave, né? Então eu queria que você falasse da raiva, que é um problema ligado às zoonoses, que as pessoas pensam que só o cachorro que passa, e não... Eu descobri, por exemplo, que quando mordedura... Aí você pode me corrigir se eu estiver falando besteira. Mordedura de outros animais, como porcos, cavalo... Tem que tomar antirrábica. Tem que tomar antirrábica. Dependendo. É do tamanho de um furão, sabe, furãozinho? Então, isso que eu queria que você explicasse para as pessoas entenderem. Quando precisa tomar a vacina antirrábica, porque os protocolos mudam. Sim. Antes era uma forma, agora outra forma. E os animais potencialmente de risco para o ser humano, para a raiva. Tá. É o seguinte, então, vamos lá. Quando que eu vou tomar antirrábica? Eu tenho um cachorro vacinado, ele é meu, e ele me causou uma mordedura no braço. Vou lavar com água e sabão, e água abundante. Eu sei que ele está vacinado, eu não vou precisar. Quando que eu vou tomar antirrábica? Eu estou passando na rua, um cachorro de rua vai e me ataca. Pega minhas mãos. Finalização. Mãos, pés, rosto, face. Qual é o tamanho da lesão? Geralmente, quando é mão, pé e rosto que ataca, se é um cachorro de fora ou que não é vacinado, é meu, mas não é vacinado, e do nada ele me atacou, toma a vacina. Se não, se eu fui tirar o prato dele, ele estava comendo e eu fui tirar o prato dele, e ele ficou bravo comigo, eu fui lá de novo atormentar ele. Eu vou tomar a vacina? Não, eu fui tirar o prato dele. É uma coisa que eu provoquei aquilo. Então tem essa parte diferente, eu não sabia. Então, se você provocou o animal... Isso. Não foi espontâneo, você não toma. Um animal estava brigando com o outro. Os cachorros são meus. Os dois estavam brigando, eu fui tentar separar e eles me morderam. Eles me morderam porque eles me atacaram ou porque eles estavam brigando e eu fui tentar separar? Entendeu? Então você tem que saber, por isso da notificação, a importância de você fazer uma boa coleta de informação, uma coleta precisa, porque daí você consegue separar se vai precisar ou não da vacina. Geralmente, quando é rosto, mãos, né, términos de sistema nervoso e pé, você toma. Agora, se for em outras partes do corpo, você tem que analisar. O cachorro é meu, ele é vacinado, ele não é meu, ele estava brigando. Você tem que analisar um contexto, não é ir tomando a vacina. Tá? Então, assim, daí quais os outros animais? Morcego, né? Morcego, animais acima Todos os morcegos, independente se for hematófago ou não. É assim, quando você tem uma mordedura, é muito rápido, às vezes você não consegue definir qual tipo. Qual morcego é? Né? É só ser uma pessoa que conhece muito, né, do tipo de morcego. Vai morder um biólogo, né? Daí, assim, mas mesmo assim, porque existem vários tipos de morcego, né, que é o hematófago, daí tem os frutíferos, tem o que gosta só de néctar, tem o que gosta de comer inseto. Então, tem vários tipos de morcego. Mas, geralmente, você toma antirrábica quando o animal é acima do tamanho de um furão, né? E você não sabe qual da onde ele veio, porco, no caso, né? Suínos também toma a vacina, dependendo da situação, soro, vai para o CHS, não só a vacina, vai direto para o CHS tomar soro, fazer, né? Lá no CHS mesmo. Eu também nunca soube a diferença da vacina para o soro. Porque teve um paciente que eu atendi que foi tomar o soro. Uhum. Foi esse da mordida, ele tomou a mordida do porco, né? Aí o médico ligou em algum lugar, acho que na vigilância, creio eu, e daí foi decidido que ele ia tomar o soro. Que foi daí no CHS, porque é a referência, acho que é essa, né, da região. Isso. Mas o soro é uma coisa mais, para uma situação mais grave. Rápida, isso. Mais rápida do que a vacina. Isso. Daí a eleição, ver que tipo de bicho que fez a mordedura, né? Se também tem que ver o contexto de toda a história.
por isso da informação da notificação, e daí faz a eleição. E existe um protocolo já, do próprio Ministério da Saúde, determinando isso. Entendi. Outra coisa que eu ia perguntar para você, que você já comentou, que também é bastante, muda bastante, é sobre os animais peçonhentos, né? Escorpião, aranha e cobra. Os tipos de cobra. Tinha um protocolo, tinha outro protocolo. Qual que é o protocolo hoje para vocês? Pode ser do seu nível municipal, porque às vezes muda, né? A pessoa é picada. Para você saber se você vai dar o soro, vai depender do tipo de animal. Sim. E independente se ele conseguiu levar o animal ou não. Isso Sim. independe. Existe assim, né? A aranha, existe aranha marrom, armadeira. Geralmente eles vão com o bicho lá. Ou eles matam, ou eles botam dentro de pote. Daí o médico, ele olha e a aranha, né? Tem um antiaracnídico que é um só. Né? Agora, quando é de cobra, daí muda. Como falo, as denominações. Então, eles vão ver se é jararaca, se é... Um outro exemplo de cobra. Cascavel. E cada soro tem... Quando a pessoa não sabe, tem um que abrange mais espécies. Então, eu queria perguntar, se não vai conseguir identificar a cobra... Tem um outro soro. Aí tem um soro. O da aranha é um só para todas as aranhas. Isso, escorpião, escorpiônico. Os aracnídeos. Isso. E daí a cobra, se não conseguir... Daí tem um que pega mais específico, é mais abrangente, vamos dizer assim, né? Mas nós temos também. Lá em Piedade nós temos. Que até teve aquele caso de um estudante que foi picado por uma cobra que não era brasileira, né? Uma naja, lembra? Acho que em São Paulo. Foi em São Paulo, uma coisa assim. Ele vendia, né? Era uma coisa assim. Então, assim, por isso que é importante todo o esquema, né, na saúde pública e tudo. Você falou até da parte ambiental, que também eu quero que você fale depois no final. Porque por isso que as pessoas às vezes negligenciam as coisas, né? Porque você vê, você traz uma cobra que não é nativa do Brasil, se acontecer um acidente, você não tem... É só a nível mesmo de Butantan. E nesse caso o Butantan tinha, Sim. né? Porque ele estuda essa serpente. Exatamente, mas também não em grande quantidade. E uma pura sorte, porque o Butantan não estuda todas as cobras do mundo. Não, né? Podia acontecer de ser uma espécie de cobra que não tinha, a pessoa podia ter ido a óbito, né? É complicado. Então é muito complicado. E você falou também, né, no começo da vigilância, que ela abrange a parte do meio ambiente. O meio ambiente entra como? No caso, nós não temos essa... Sim. Deveria ser, né? Que a gente fala de tripé, né? Tripé. Mas nós não temos essa situação em Piedade, né? Não temos essa parte de vigilância atuante em Piedade. Na verdade, ela está meio que inserida dentro da vigilância sanitária, né? No caso, assim, morcegos. A pessoa liga pra gente... Fala, olha, eu tô com uma infestação de morcego aqui na minha casa, né? A vigilância, o que ela vai fazer? Ela vai ligar para o EDA, que é o Escritório de Defesa Agropecuária do Estado, vai passar todo o local e eles vêm para fazer a captura disso, né? E tem a questão também, deixa eu lembrar alguma coisa com relação à parte ambiental. Esgoto, né? Quando você tem alguma situação exacerbada de estar jogando esgoto a céu aberto, tá complicado, tá dando diarreia num determinado grupo de pessoas que moram próximo dali, tá acontecendo casos de diarreia. Então, assim, ela tá, na verdade, assim, a ambiental, ela tá inserida em quase que todas as situações, né? Tanto de vigilância epidemiológica como de vigilância sanitária. Mas nós não trabalhamos em separado, uma pasta separada nisso, nem tem, né? No caso, a cidade é menor também. Isso, tudo, né? Exatamente. No caso, uma coisa que deveria a qualidade do solo. Eles poderiam trabalhar a qualidade do solo. A qualidade da água. Da água, a própria vigilância sanitária faz, que a gente faz a captação de água e manda, né, para Adolfo Lutz, para ver a qualidade de água de como está no nosso município. Isso é feito mensalmente, para ver como que está a qualidade da água que o piedadense está tomando. A mesma coisa acontece aqui, né, em Biúna. É coletado, a vigilância vai lá, coleta em determinados pontos específicos
água de torneira de uma determinada casa, faz a eleição de uma, né, já tem uns pontos certos que as pessoas deixam você ir lá captar a água e você manda mensalmente pro Adolfo Lutz para ver como que tá a qualidade da água que o Piedadense ou que o Bionense está tomando. Isso também é uma questão ambiental. Isso tudo é SUS, né? Isso tudo é SUS. SUS é maravilhoso. O que seria do ser humano, principalmente nessa época de pandemia, muitas pessoas perderam o emprego, pessoas que tinham convênio médico, que tinham uma estabilidade e de repente se viram sem convênio, sem emprego. O que seria da pessoa se não tivesse o SUS? Exatamente. Ah, é lindo. Você é suspeita a falar porque você adora, mas é importante, eu acho que as pessoas não entendiam, algumas ainda não entendem, mas fazer o quê, né? Faz parte. A importância do SUS, né? Porque as pessoas pensam no SUS só no pronto-socorro, que está indo lá no pronto-atendimento. Não, em tudo. Mas a vigilância faz parte do SUS, a vacina faz parte do SUS, alguns tratamentos só existem no SUS. Transplante, né? Agora, faz pouco tempo que começou, né? Mas a maioria dos transplantes, SUS. Os tratamentos das doenças de notificação compulsória, né? Exatamente. Se você é diagnosticado com uma tuberculose, você tem que pegar o remédio lá no SUS. Você não consegue comprar na farmácia. As pessoas não sabem disso, né? Você não vai conseguir comprar ranfipsina na farmácia. Né? Você vai ter que ir lá no SUS, vai ser vigiado, né? Pela vigilância. Porque o tratamento é todo vigiado, né? Para ter a cura, porque é uma doença respiratória. Sim. Eu já cheguei, para você ter uma ideia, a dar dia a dia medicamento. Eu ia na praça, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Morador de rua que não queria, só que ele estava com tuberculose, eu ia na praça dar medicamento para ele. Geralmente vocês dão para semana, né? Um paciente comum em casa. Exatamente. Esse daí, na verdade, o comum é um mês. Né? Dá um mês agora. Porque uma época dava uma semana, acho que depois que vai mudando. Porque às vezes tinha falta, o Estado não estava conseguindo mandar para o município na quantidade que precisava. Então daí a gente tinha que fracionar para poder pegar, para poder conseguir dar para todos os pacientes. Agora não está em falta, já chegou a ter um período de novo em falta, mas agora não. Então você consegue dar para o mês para a pessoa. Né? Daí ela leva o escarro, a amostra de escarro de novo, vê se continua positivado, se não está positivado. São 6 meses. 6 meses de tratamento. E se ela não aparecer, vamos atrás. Vai atrás, vigilância vai atrás, vai bater lá na porta. É importante. Também as pessoas não sabem. Não. Porque a tuberculose é uma doença... assim, eu tinha uma professora, você teve, a Cibele. Até já citei ela aqui já umas 2 vezes. Uhum. Ela falava que a tuberculose era doença do século XXI. Lá quando a gente estudava. Sim. Né? Uhum. E realmente, né, os casos aumentam. E a tuberculose é muito comum nos países subdesenvolvidos, né? Como o nosso. Sim. E as pessoas não têm noção. As pessoas ouvem falar de tuberculose, mas parece que está muito longe delas, né? E realmente é uma coisa bem corriqueira. A gente tem um agravamento por conta da pandemia, que as pessoas ficaram relapsas e tudo. Sim. Mas a vigilância não para de descobrir os diagnósticos novos e de ficar no pé para a pessoa se curar, porque tem cura. Tem cura, uma coisa que é vida normal, vida que segue depois. Aliás, várias coisas. Sífilis tem cura. Sim. Né? Tudo bem que a cura é chata, porque é Bezentacil. Não é muito... Né? Inclusive, eu tô por fora do protocolo. São 3 doses? 3. Mesmo na primária? Ou... Sim, 3. Porque tinha uma diferença antigamente, depois eu li em algum lugar que eles mudaram. Assim, o que a gente trata ali? 3 doses. 3 ciclos, né? Vamos dizer assim, né? Ainda para nós é isso. Tá? Agora, daí a gente vai fazendo o exame, tem que ter um tempo, demora um tempo para baixar a titulagem, não é assim de uma hora para outra, a pessoa tem que ter cuidado, tem que usar preservativo. Se ela sabe quem foi o parceiro ou a parceira, trazer para nós. Às vezes a pessoa não quer, a gente tem que fazer um convencimento, trabalhar em cima daquilo para fazer um convencimento para conseguir trazer essa pessoa para nós, para conseguir tratar também, porque às vezes precisa tratar casal. E são várias outras situações inusitadas também que acontecem diante disso daí, né? Questão também das hepatites,
né, que também tem tratamento. Antigamente fala assim, hepatite C não tem cura, hoje em dia tem um medicamento novo, antes usava interferon, agora tem um outro medicamento via oral que, dependendo do período que você consegue detectar, você consegue a cura, entendeu? Então, assim, mudou muita coisa. Mudou e melhorou muita coisa. E a hepatite é uma coisa silenciosa, que você tem que fazer exame de rotina, né? Uma vez por ano seria o Fique ideal, Sabendo. Né? Que inclusive nós estamos em campanha, exatamente. Né? Hoje nossa equipe hoje fez lá vários exames. Hepatite, HIV e sífilis, né? Hepatites B e C, HIV e sífilis. Né? Então, assim, olha, antigamente nem existia isso, agora com uma picada, você consegue 4 exames. Uma picadinha no dedo, você consegue 4 exames. Coisa que antigamente era só no sorológico, era todo aquele problema, aquela dificuldade. E hoje em dia não. Em 15 minutos você sabe resultado de 4 exames importantes. Né? É muito bom. E fique, sabe, o pessoal que assistia em dezembro ainda vai atrás, que é muito importante. Independente de comportamento e de qualquer coisa. Não, que eu acho que porque às vezes é uma coisa que você não pegou ontem. Exatamente. Né? Então, exatamente. Às vezes as pessoas falam assim, nossa, mas eu não... Como que pode? Ou querem, não tem como, né? Só se você tem um relacionamento fixo por muito tempo. Pode ser que você consiga descobrir, mas... No caso do HIV e hepatite, né? Mas às vezes é uma coisa que foi lá atrás, sim, né? E você não sabe porque não tem sintoma, assim, de imediato, né? Então essas doenças são complicadas e é importante mesmo. Para encerrar, eu queria que você, né, deixasse, assim, fizesse um encerramento sobre concluindo a importância de tudo que nós falamos aqui, vacina, vigilância, se testar, o Covid ainda está aí, nós somos vacinados, estamos mais protegidos, a gente tem que evitar, né, aglomerar, fazer teste quando precisar aglomerar, essas coisas. E aproveito já para agradecer a sua presença, que foi muito legal ter você aqui. Como eu te falei antes de começar, quando eu fiz eu fiz uma lista para quase 2 meses, pensando em algumas pessoas, né? Não comuniquei todas elas ainda, mas você estava na lista já, porque eu acho que vigilância é um assunto muito legal, é vasto, é amplo, né? E você gosta do que você faz, então acho que isso é muito mais gratificante quando a gente gosta do que a gente faz. Com todos os percalços que a gente tem, né? Que a enfermagem tem. Mas quando a gente gosta da área, né? Isso ajuda muito a gente a crescer. E agradecer de verdade, de coração. Para mim foi uma honra imensa. Daí eu queria que você... Aí queria que você encerrasse, assim, no modo geral, assim, o recado que você deixa para as pessoas que são leigas no assunto, para conhecer mais e a importância. Ela saber que em toda cidade, né, em todo município, existe esse departamento, né, de vigilância em saúde, e que existe essas diferenças que a gente já conversou e abordou aqui bastante, da vigilância epidemiológica, do que a vigilância epidemiológica faz, do que a vigilância em saúde, do que a vigilância sanitária faz, porém estão atreladas uma à outra, porque a qualidade alimentar precisa estar legal para você consumir e não ter uma doença, não desenvolver um problema. Né? A questão vacinal, existe um calendário vacinal. O que aconteceu, Eduardo, nesse período todo? Os pais deixaram de levar os filhos vacinar. E o que aconteceu? Atraso vacinal. As vacinas existem porque ela teve um estudo em cima daquilo, existem doenças que erradicaram por causa daquelas vacinas, e se você não levar, e se você deixar quieto, deixar parado, um dia ela pode voltar. Então, assim, levar as crianças... Na verdade, hoje em dia existe vacina dos 2 meses até a finitude. Porque a influenza é anual, né? Então, assim, eu falo que é até finitude. Que se você tem 100 anos e você quer tomar vacina de influenza, você pode tomar, né? Então, que não deixe de fazer a vacina, que levem os filhos, que levem os pais, as pessoas que têm a dificuldade de mobilidade, que os filhos levem os seus pais tomarem a vacina. Organizar, deixar a carteira do idoso também correto, não só da criança, né? Se você vê uma situação de maus tratos, leve até a vigilância sanitária, vá, denuncie, não tenha medo. Eu falo com relação até a maus tratos aos animais,
Tá? Se você também vê uma questão de que se está tendo maus tratos, existe alguma coisa, uma violência doméstica, se você não quer ir num conselho tutelar, ou se você não quer ir buscar no CRAS ou no CREAS, você também tem a chance de chegar na vigilância epidemiológica e conversar, e a gente faz o trâmite, a gente ajuda também. Então, assim, não ter medo de buscar informação, procurar pela informação, mas principalmente agora no Covid, entender que às vezes o que eu falo para você de manhã com relação ao Covid pode mudar à tarde. E que não é culpa nossa. São os protocolos que andam acelerados, vamos dizer assim, de uma forma que nem às vezes a gente consegue acompanhar tanta mudança. Que você tem que chegar à noite na casa, pegar aquilo e ler para conseguir entender tudo o que aconteceu durante o dia. De tanta coisa que acontece, de tão dinâmico que é. Então, que as pessoas, depois desse nosso bate-papo, entendam melhor essas definições, entendam melhor essa divisão e busquem informação, sim. Liguem, não tenham medo de conversar, não tenham medo de perguntar, não tenham medo de falar e expressar. Porque o mal do ser humano é falar assim, ai, não vou... Ah, não, por que eu vou denunciar? Não, depois vão falar meu nome. Não vai falar o seu nome. Você tem o direito resguardado de que aquilo é anônimo. Nós, equipes, vamos saber que é você. Porque você foi até lá. Mas ninguém vai falar que você denunciou. Porque o seu direito está assegurado, né, de ser do anonimato. Então, assim, fale, procure, busque. Não critique antes. Antes de você saber tudo, não critique. Primeiro você tem que buscar, para depois você fazer um juízo de valor daquilo. E é isso. E vigilância está lá para quem precisar de orientação. E a questão muito que eu sempre falo, e eu falo que a minha equipe, a equipe de vigilância, ela é brilhante. A minha equipe é brilhante. Todas as pessoas que estão comigo dia a dia. Porque a questão da humanização, às vezes, se você falar um não, mas você falar um não com sabedoria, com respeito, com amor, você consegue chegar àquela pessoa e a pessoa consegue entender o não. E o porquê do não. Agora, a questão que eu friso, humanização. O não com amor, você consegue fazer com que a pessoa entenda e o porquê daquele não. Se você não tiver humanização, esqueça. Você não ganha pessoa, você não ganha tranquilidade, você perde tudo. Eu acho que é isso o que eu tinha para falar. E agradecer você, mais uma vez. Fiquei muito lisonjeada, tá bom? Eu adorei, de verdade. Pessoal que está acompanhando, não esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever no canal para a gente continuar fazendo mais conteúdo bacana. Seguir os nossos parceiros, né? E semana que vem tem mais vídeo. Obrigado e até a próxima. Tchau, pessoal. Obrigada.